Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre cada um dos resultados do UFC Ilia Topuria contra Josh Emmett. Eu já fiz um vídeo aqui falando só da luta principal, que foi a luta da noite, e já fiz um vídeo também falando só da luta da Amanda Ribas, que foi a penúltima luta. Ela enfrentou a Maycee Barber e a Maycee Barber venceu e ainda ganhou bônus de performance, então também já fiz um vídeo falando só dessa luta, e aqui eu vou dar aquele compilado geral de como foi o evento e bora lá. Primeira luta da noite a gente teve o Cedric Dumas contra o Cody Brundage. Quem venceu foi o Dumas por decisão unânime. Depois, na categoria peso pena, tivemos o Jack Jenkins contra o Jamal Emirs. Quem venceu na decisão dividida foi o Jack Jenkins. Depois, peso leve, tivemos o Shep Mariscal contra o Trevor Peek. Quem venceu foi o Mariscal por decisão unânime. Depois, no peso mosca, Joshua Van venceu os Algas Zumagulov na decisão dividida, mais uma, né? Na próxima luta, categoria peso palha, tivemos a Tabata Hit contra a Gillian Robertson. Quem venceu foi a Tabata por decisão. Foi o único nome brasileiro que venceu no card, infelizmente, né? E a Tabata foi bem, né? A Gillian Robertson é uma menina dura, bom wrestling, controla bem, é forte. Só que a Tabata conseguiu movimentar bastante, conseguiu ela aplicar as quedas, foi bem ali no chão, não correu grandes riscos, foi estratégica, então a Tabata foi muito bem. Vamos para a próxima luta, categoria peso leve, tivemos o Matheus Rebek contra o Loic Radzobov. E quem venceu foi o Matheus Rebek por nocaute no segundo round, né? Luta legal também, luta interessante. Depois tivemos na categoria peso meio médio o Randy Brown contra o Wellington Turman, brasileiro Turman aí, cara, gente boa demais, gosto muito dele, e não deu pra ele, né? Infelizmente, quem venceu foi o Randy Brown na decisão unânime. O Turman desceu do peso médio pro meio médio, lutou relativamente bem, né? Acho que o que eu mudaria, sinceramente, mas aí não sei porque ele não fez, né? Não conversei com ele, mas eu acho que poderia ter tentado entrar mais nas quedas ali e tal, mas quando eles ficaram clinchados na grade, o que me pareceu é que não deu realmente pra entrar na queda, né? Nem que ele não quis, né? Não foi, ele esqueceu que ele é bom no grappling e tal. Não, mas me parece que o Randy Brown é forte fisicamente, e não deu oportunidade, né? Parece que essa é a verdade, que o Turman não foi nas pernas e não derrubou e tal, porque não conseguiu. Não foi porque esqueceu, tá? Mas essa é a impressão que eu tive assistindo a luta. Então eu acho que isso fez diferença, né? Porque o Randy Brown é um cara muito alto, muito bom na trocação, e aí é difícil, o Turman precisa entrar na distância e tal. Então ele não conseguiu impor o jogo dele, essa é a verdade, né? O Randy Brown foi mais eficiente, ele fez a luta acontecer aonde ele é melhor, né? O Turman até tentou fazer o jogo dele, mas não conseguiu. Talvez, claro, pudesse ter tentado mais, fintado mais, né? Poderia ter feito um monte de coisa a mais? Poderia, né? Acho que ele tinha condições de vencer, né? Mas o Randy Brown foi melhor e é isso, né? Não tem muito mais o que falar. Depois, no meio médio de novo, tivemos Neil Magny e Phil Hall, a pior luta da noite disparada e uma das piores do ano. Eu não tô mentindo, não tô exagerando. Uma porcaria de luta, fiquei revoltado. E o Neil Magny venceu na decisão dividida. Pra mim, os dois tinham que perder e nem eles tinham que pagar o UFC, né? Por ter estragado o momento ali, né, do card com essa luta, que foi uma decepção. Do mesmo jeito que eu faço o vídeo aqui e elogio luta e lutador, falo, porra, foi excepcional, foi bom pra caramba, e não sei o quê. Quando tem luta ruim, tem que ser sincero e chegar aqui e falar a real. E não ficar passando pano, né? Talvez ele tenha tido dor de cabeça e não sei o que lá. Não tem desculpa pra uma luta dessa que eles fizeram, né? Ficaram na grade ali sem fazer nada, horrível. Galera vaiando, desesperada, e nem assim os caras acordam pra vida. E sei lá, eu acho que os árbitros deviam até chamar a atenção nessa luta em uma ou outra, né? Mas devia ser mais incisivo, né? Meu, parou ali, tá muito abraçadinho, não tá fazendo nada, tá enrolando nitidamente. Tira os caras ali, chama no centro e avisa, fala, tem que ter combatividade. Combatividade. Enfim, tem que ter ação, né? Não é pra ficar enrolando ali, porque o público paga pra ter entretenimento, né? Então, sei lá, isso aqui foi a luta inimiga do entretenimento. Eu vou falar pra vocês, eu não tô exagerando, não tô mentindo, eu dei umas 3, 4 pescadas nessa luta. Tava assistindo ali, me esforçando, aí dava aquela apagadinha, aí abri o olho, apagadinha, e falei, caramba, eu tenho que assistir, né? Eu tenho que ver o que tá acontecendo pra eu poder justamente comentar, trazer meu vídeo, etc. Mas foi difícil. Então fica a indicação do vídeo. Se você tem insônia, coloca essa luta pra você ver. Você vai ser nocauteado pelo sono em 1 minuto, no máximo. Porque, Jesus amado, que porcaria de luta. Na próxima luta, pronto, já
deu uma aliviada. Próxima luta, categoria peso médio, tivemos o Bruno Silva, o blindado, contra o Brendan Allen, e não deu pro brasileiro. Brendan Allen venceu por finalização no primeiro round, com 4 minutos e 39. Infelizmente, para essa luta, quem acompanha o podcast da MMA hoje viu que eu não achava o blindado favorito, infelizmente. Inclusive, meu palpite era Brendan Allen por finalização, e é uma pena, né? Eu até falei lá no podcast, falei, puta, eu não gosto de dar palpite contra cara que eu torço. O blindado é um cara que eu já conversei algumas vezes, um cara muito simpático. Ele já me ligou pra falar de luta, que foi casado e tal. Tipo assim, eu gosto muito do cara. É um dos caras que eu mais gosto, assim, acho que eu mais me identifico, né? Que é aquele cara que você conversa pouco, mas, pô, parece que é um amigo, né? Então, é uma merda você pegar uma situação dessa e dar um palpite contra. Mas eu falo sempre, eu tento separar torcida de palpite. E foi a primeira luta do blindado. Na verdade, contra o Poatan eu não lembro, né? Acho que contra o Poatan eu não coloquei ele de favorito. Mas acho que foi a segunda luta, então, que eu coloquei ele de zebra, né? Todas as outras, acho que eu fiz 3 lutas dele que ele ganhou, que eu dei palpite que ele ganhava por nocaute, e, tipo, o primeiro round, coisa assim. Inclusive contra o próprio Turman, né? Mas, enfim, dessa vez, infelizmente, eu acertei o palpite. Queria ter errado, né? Aliás, o blindado quase conseguiu ali um nocaute no primeiro round. Aliás, se ele tivesse nocauteado no primeiro round, eu não queria falar nada, mas eu ia fazer uns R$600 ali de lucro. Mas, infelizmente, não chegou o resultado. Espero que ele se recupere bem e volte melhor, né? Eu gosto do blindado, as lutas dele são sempre legais, né? Diferente de outros caras aí, Neil Magny e Phil Hall, que, pelo amor de Deus, véio. O dedinho do blindado, dedinho assim, ó, do pé, não precisa nem ser da mão, o dedinho do pé do blindado faz lutas mais legais de assistir do que os dois somados, né? Pelo amor de Deus, véio. Depois, peso pena, David Onama enfrentou o brasileiro Gabriel Santos e o Gabriel infelizmente foi nocauteado no segundo round com 4 minutos e 13. Gabriel é um excelente lutador, gostei demais da performance dele. Você pode falar, mas ele perdeu por nocaute no segundo round, você vai falar dele, não vai falar do outro? Não, eu já vou falar do outro também, mas o brasileiro me impressionou, ele é muito bom, muito completo, muito inteligente, muito rápido, forte, enfim, eu gostei demais da performance dele, ele é um cara muito bom, só que o David Onama é um cara tão bom quanto, talvez tão bom quanto seja exagero, talvez até. Talvez o Gabriel, no geral, no pacote ali como lutador, talvez seja até melhor que o David Onama. Só que o David Onama tem características que possibilitaram ele vencer a luta. Principalmente uma delas é a defesa das finalizações ali. Ele realmente se defende muito bem, né? Ele não se desespera, ele não dá a posição ali à toa e consegue ir saindo e tal. Então, é um cara muito bom nisso e ele é muito bom na trocação. Tem golpes duros, acha bem a distância ali na hora de bater e tal. Então, ele conseguiu ali incomodar, né? Acertando ali o Gabriel e acabou vencendo. Então, tem as características ali, é um cara extremamente perigoso também e conseguiu sobreviver, né, aos ataques do Gabriel e acabou vencendo a luta. Mas gostei demais da luta e da performance dos dois, né? Inclusive o David Onama ganhou ali o bônus de performance, né? Merecido e, sei lá, eu gostei tanto da performance do Gabriel que dá até um pouco de dó ele não ter ganho um bônus, né? É porque como ele perdeu, ele não ganha bônus de performance e não foi luta da noite, né? Então não tem como ganhar. Mas se eu fosse o Dana White, eu acho que seria um dos casos ali que eu pegava um chequezinho ali, beleza, vai, não é de 50 mil, mas dava ali uns 10, 15, 20 mil ali, como o Dana White às vezes faz, eu daria ali um chequezinho, um bônus menor ali pro Gabriel pela qualidade, né, da luta e da performance dele mesmo. Então é isso, né? Às vezes a gente tem cara que a gente não gosta, né, da performance, mas tem caras aqui que não tem como não citar, né? Depois, peso pesado, o balde de água fria da noite, no contest, Austin Lane contra Justin Tafa, e quem venceu não foi nenhum dos dois na verdade, porque foi no contest por conta de um dedo no olho, logo no começo da luta, 29 segundos, o dedo no olho feio ali, sangrou e o Tafa não tinha o que fazer, e o médico tentou conversar, tentou esperar, mas não rolou. Então o Tafa não lutou e às vezes até machucou o olho, né? O que é bem triste, né? Enfim, é uma porcaria, né? Dedo no olho, mas não tem muito o que fazer também. Depois, categoria peso mosca, Maycee Barber e Amanda Ribas. Essa é a luta que eu já fiz um vídeo aqui falando dela, então não vou entrar no detalhe, mas a Maycee Barber conseguiu um nocaute no segundo round com cotoveladas e a Amanda talvez ande um pouquinho para trás no ranking aí, mas vamos ver o futuro dela, né? E na luta principal, peso pena, Ilia Topuria e Josh Emmett. Também já fiz um vídeo falando, então não vou entrar muito no detalhe, mas quem venceu foi o Ilia Topuria por decisão unânime. Essa foi a luta da noite e eu concordo, acho que foi a melhor luta, foi uma luta sensacional e como eu falei no outro vídeo, se você não assistiu essa luta, é a luta que eu mais recomendo que você assista desse card, porque foi muito boa. Então esse foi o card completo do UFC Fight Night Emmett versus Topuria. Tivemos lutas muito boas, infelizmente pro
Brasil, né, pros brasileiros não foi uma noite não, né, uma tarde, não foi uma tarde tão legal, porque muitos brasileiros perderam, né, brasileiros como a Amanda Ribas, que era favorita nas bolsas, né, acabou perdendo. O Turman e o Blindado eram zebras, então era mais esperado, porque era zebra. A gente tinha o Bruno Silva, o Gabriel Santos, na verdade, Bruno Silva é blindado, o Gabriel Santos, que era favorito e também perdeu, e o único nome brasileiro que venceu foi a Tabata, né, que era favorita. Então não foi uma noite muito boa mesmo para os brasileiros, mas no geral foram lutas boas, né? A Amanda perdeu, mas lutou bem e tal. Então eu gostei do card, só que dessa vez a minha expectativa era um card de 7, 8, né? Mas eu vou dar uma nota 6 para esse card, principalmente porque a gente teve a luta do Neil Magny com o Phil Hall, que foi horripilante, né? É uma luta que chega a estressar enquanto você assiste, para você ter nível, para você entender o nível da coisa. E teve ali o dedo no olho, né, dos pesos pesados, que também é um baita balde de água fria, um acidente, mas também acaba deixando um gostinho amargo. E a gente teve uma outra luta também ali das primeiras do card e tal, que foram pra decisão, que também não foram tão emocionantes assim. Então teve luta legal? Teve. Luta emocionante? Sim. Luta sensacional, brilhante, que foi a principal? Sim. Mas, no geral, pegando ali o card como um todo, foi um card ok. Acho que 6 de nota tá bom, né? É um pouco acima ali da média do 5, então acho que 6 tá bom, né? Realmente, eu vou ser sincero, eu até daria uma nota mais alta, mas a luta do Neil Magny com o Phil Hall me irritou tanto que pra mim, assim, na minha cabeça, né, pegando pela minha experiência de assistir o card, né, realmente estragou a minha experiência. Então, eu acho que nota 6 tá de bom tamanho. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião, se você concorda comigo, qual a sua nota e o que você achou aí da belíssima luta de Neil Magny e Phil Hall, e compara essa luta, inclusive, com a luta principal, por exemplo, né? Comenta aí a sua opinião. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!